Milionário vê menina abandonada com 3 bebês e o que ela revela chocou a todos. Ela não pede ajuda, só diz: por favor, não leve meus bebês. Mas o que vem depois, entre sussurros, cicatrizes e silêncios profundos, traz à tona uma verdade enterrada há anos e um segredo devastador que ninguém estava pronto para enfrentar. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Eram quase 2 da manhã quando Henrique Vasconcelos encostou seu carro preto reluzente ao lado da bomba número 3. Ele não fazia ideia de que nos próximos 5 minutos sua vida inteira mudaria. Estava distraído, o olhar fixo no nada, enquanto um frentista sonolento caminhava até ele. E foi então que viu. Ao lado da bomba de combustível número 1, meio encoberta pelas sombras das luminárias queimadas, havia um carrinho de supermercado abandonado. Dentro dele, 3 embrulhos de pano cinza, amontoados como sacos de roupas esquecidos. Mas não eram roupas. Um deles se mexeu. Henrique congelou. Atrás do carrinho, como uma pequena sentinela coberta de poeira, estava uma menina de uns 10 anos. Rosto magro, olhos enormes e escuros, cabelo desgrenhado e pés descalços. Estava encolhida, mas com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, como quem se preparava para proteger. "Senhor, vai abastecer?" perguntou o frentista. Henrique não respondeu. Já havia aberto a porta do carro e caminhava lentamente em direção à cena. Seus sapatos de couro fino estalavam contra o concreto molhado da última chuva. A menina o viu se aproximar e, instintivamente, se colocou entre ele e o carrinho. Os olhos arregalados não piscavam. Foi só então que ele ouviu um chorinho abafado, fraco, como se tivesse medo de incomodar o mundo. "São bebês?" ele perguntou, parando a 2 passos dela. A menina não respondeu, só abaixou a cabeça, abraçou o próprio corpo e murmurou, quase sem som: "Por favor, não leve meus bebês." O tempo parou. Henrique sentiu um nó prender sua garganta. Por um instante, ele voltou à noite em que perdera a esposa. Ao hospital, ao barulho do monitor cardíaco que ficou mudo de repente. A ausência. E agora, diante dele, essa menina, feita de poeira, medo e coragem, implorava sem implorar. "Como é seu nome?" perguntou, ajoelhando-se devagar. Silêncio. Ele tentou ver dentro dos panos. 3 rostinhos. Um deles, o mais miúdo, parecia suado. O outro dormia de olhos abertos. O terceiro sugava o próprio dedo, como se isso fosse suficiente para sobreviver. Henrique olhou em volta. O frentista estava distraído. A loja de conveniência tinha as luzes apagadas. A rodovia, vazia. "Me deixa te ajudar, só um pouco, tá?" ele disse, estendendo a mão com cautela. A menina hesitou, tremendo dos pés à cabeça. Um olhar de animal encurralado. Mas não correu, não gritou. Henrique se levantou devagar e abriu a porta traseira do carro. "Só até passar essa noite, depois a gente vê, tudo bem?" Ela não respondeu. Mas quando ele voltou com um cobertor que mantinha no porta-malas, ela deixou que ele o colocasse por cima do carrinho. Os bebês continuaram em silêncio. Henrique estendeu a mão outra vez. A menina olhou e então, num gesto súbito, pegou um dos bebês com firmeza, o mais miúdo, suado, que respirava rápido, e o segurou junto ao peito, caminhando até o carro. Entrou. Não disse nada. Só o abraçou como se ele fosse tudo o que tinha. Henrique carregou os outros 2. Quando entrou no carro e bateu a porta, ouviu-a finalmente sussurrar: "Se contar para alguém, eles somem com a gente também." Silêncio. A noite parecia suspensa, como se até o tempo tivesse medo de continuar. Henrique ligou o carro e foi embora sem abastecer. A casa de Henrique não tinha cheiro de casa. Era grande, moderna, silenciosa demais. Os móveis em linhas retas, tons neutros, obras de arte discretas nas paredes.
Tudo cuidadosamente pensado por uma decoradora que ele nunca chegou a conhecer. Desde que Laura morreu, ele mantinha o ambiente imutável, como se alterar qualquer coisa fosse profanar a memória dela. Lívia entrou com passos cautelosos. Os olhos dela percorriam o ambiente com desconfiança, como se tudo ali fosse frágil, armadilhado. Carregava o bebê com os braços firmes demais para alguém tão pequena. Os outros dois, agora enrolados em mantas limpas, dormiam dentro de um berço portátil que Henrique improvisou com uma cesta de roupa e cobertores. Henrique observava de longe. A cada passo, sentia o contraste do mundo dela invadir o seu. Poeira em um sofá de veludo, pegadas pequenas em mármore italiano, uma mancha no cobertor branco. E ainda assim, aquilo era mais vida do que a casa tivera em meses. Pode sentar, se quiser, disse ele, indicando o sofá. Lívia não se moveu. Continuou de pé, os olhos grudados em uma das entradas laterais, como se esperasse alguém invadir a qualquer momento. Henrique, sem jeito, se sentou. Ligou o aquecedor. Tirou os sapatos. Tentava parecer menos ameaçador. Não adiantava. Quer água? Suco? Tem comida se... Ela balançou a cabeça, negativa. Segurava o bebê como um escudo. Ele tem nome? Henrique perguntou num tom calmo. Nada. E você? Qual é o seu? Silêncio. Ele não insistiu. Se levantou e foi até a cozinha. Preparou uma caneca de leite quente e colocou 2 biscoitos num pires. Retornou devagar e deixou tudo na mesinha de centro. Lívia olhou para o leite, depois para ele. Não se mexeu. Henrique não pressionou. Apenas se afastou e foi até a escada. O quarto de hóspedes fica ali. O berço improvisado está pronto. A porta pode ficar aberta. Eu durmo lá em cima, apontou. Ainda nenhuma palavra. Ele subiu. Meia hora depois, voltou. Do corredor, viu que ela ainda estava de pé, no mesmo lugar. Na manhã seguinte, Henrique acordou com o som mais incomum que sua casa já conhecera. Um soluço abafado. Desceu às pressas. Encontrou Lívia sentada no chão da sala, com os 3 bebês ao redor. Estava limpando o vômito de um deles com um pano de prato. O bebê, o menorzinho, tossia fraco. Ela murmurava coisas inaudíveis, como quem tenta acalmar mais a si mesma do que aos outros. Tá tudo bem? Ele perguntou, ajoelhando-se. Ela afastou o rosto. Parece que tá com cólica, arriscou ele. A gente pode chamar um médico, só para ver se está tudo bem. Não. Foi a primeira palavra clara que ouviu dela. Henrique recuou levemente. Só para garantir que eles... Não. Médico leva. Depois some, igual os outros. Ela tremia, o olhar desesperado. Henrique notou as unhas curtas demais, algumas feridas. O instinto de proteção bateu forte, mas ele conteve qualquer gesto que parecesse invasivo. Ninguém vai sumir aqui, eu prometo. Lívia apenas balançou o bebê com cuidado. A boca dela se movia num sussurro constante. Ao longo do dia, a dinâmica da casa se transformou. Henrique cancelou reuniões, pediu que a governanta não viesse nos próximos dias e desligou a linha fixa. Observava à distância enquanto Lívia alimentava os bebês com fórmulas improvisadas que ela mesma preparava com leite, açúcar e farelos de biscoito. Ele tentou intervir, ofereceu mamadeiras, leite apropriado, mas ela recusava. Preferia os próprios métodos, aprendidos sabe-se lá onde. No fim da tarde, Henrique encontrou-a no banheiro, lavando fraldas de pano no bidê. Água quente, sabão de coco e silêncio. Ela não parecia saber o que era máquina de lavar. Posso te mostrar uma coisa? Ele perguntou. Lívia o seguiu relutante. Ele a levou até a lavanderia, abriu a máquina, explicou o funcionamento com gestos simples. Ela assistiu, desconfiada. Mas, quando ele saiu da sala, ouviu o barulho do botão sendo girado. A máquina começou a rodar, passos pequenos de adaptação. À noite, Henrique fez arroz e frango desfiado. Colocou 2 pratos, um para si, outro para ela. Os bebês dormiam. Tá com fome? Perguntou.
Ela olhou para o prato. Depois para ele. Comeu com pressa, sem levantar os olhos. Henrique fingiu não ver. Também comeu em silêncio. Depois do jantar, ele a deixou escolher um cobertor. Ela pegou o mais grosso com cheiro de lavanda. Instalou-se no chão, ao lado do berço improvisado. Henrique ofereceu o sofá. Ela recusou. Gosto de escutar eles dormindo. Se parar o som, é porque levou. Henrique sentiu o peito apertar. Aquilo não era paranoia, era experiência. Na terceira noite, ele a encontrou observando uma moldura na estante. Era uma foto de Henrique e Laura sorrindo num piquenique. Laura usava um chapéu amarelo. Os olhos de Lívia fixaram-se na imagem. Era minha esposa, ele disse com voz baixa. Ela faleceu faz um tempo. Lívia não comentou, mas olhou para ele pela primeira vez com algo que parecia empatia. Ela era boa com crianças? Perguntou. Sim, muito. Henrique respondeu, surpreso com a pergunta. Queria ter tido filhos com ela, mas não aconteceu. Lívia desviou o olhar. Eu também queria ter mãe, mas toda vez que perguntava, eles diziam que sumiu. Henrique se sentou no tapete, próximo. A gente pode não saber tudo o que aconteceu, mas talvez a gente consiga entender juntos. Sem pressa, ela olhou para o bebê menor, que dormia tranquilo. Esse se chama Noah, mas só eu sei. Henrique sorriu com leveza. É um nome bonito. Ele não chora. Mesmo com dor, não aprendeu. Henrique não respondeu. Apenas ficou ali no tapete com ela e os bebês, em silêncio. Por um instante, a casa parecia menos fria. E talvez, só talvez, um lar começasse a nascer. A manhã chegou sem aviso. O sol atravessava os vidros altos da sala e desenhava feixes dourados sobre o chão de madeira. Henrique acordou com um som diferente, respiração acelerada, meio entrecortada, misturada a pequenos gemidos vindos do quarto de hóspedes. Quando abriu a porta, encontrou Lívia tentando tirar a camiseta enquanto segurava Noah nos braços. O bebê chorava, um som mais fraco que o habitual, os olhos meio vidrados, pele quente. Havia suor na testa da menina, mas era de esforço. Ela parecia exausta, ofegante. Tá tudo bem? Perguntou, entrando devagar. Ela não respondeu. Colocou Noah no berço e começou a tirar a blusa com pressa, como se tivesse pressa de ser invisível. Henrique virou-se para respeitar, mas um movimento involuntário fez com que ela deixasse a camiseta cair. O que ele viu o travou. Cortes, antigos, alguns profundos, com queloides, marcas circulares, como de queimadura. Outras cicatrizes pareciam de cintos ou fios. Não estavam apenas nas costas, iam até os ombros, parte das costelas. Ela o viu olhando. O pânico foi instantâneo. Não olha! Gritou, puxando a camiseta do chão e recuando até o canto do quarto. Henrique ergueu as mãos, como quem se rende. Desculpa, eu não quis... Ela tremia, o corpo encolhido, as mãos apertando o tecido contra o peito. Noah voltou a chorar, mas agora mais fraco. Henrique recuou 2 passos. Sua voz abaixou. Ele tá com febre. Você percebeu, né? Lívia assentiu, sem falar. Deixa eu ajudar. Só isso. A gente pode chamar alguém. Alguém de confiança. Ela hesitou. Olhou para Noah. O medo nos olhos dela era maior que o instinto de proteção, mas não infinito. Tem polícia, sem hospital. Sem hospital, confirmou Henrique. 4 horas depois, chegou uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque firme e passos decididos. Enfermeira aposentada, discreta, conhecida de Laura. Seu nome era Mônica. Henrique a recebeu na garagem, longe dos olhos de Lívia. Preciso que trate de 3 bebês, um deles com febre, mas é confidencial. Mônica o encarou por um instante, depois assentiu. Não perguntou nada. E a mãe? Não é a mãe. É complicada, mas ela cuida deles como se fosse. Certo, vou precisar de soro, termômetro auricular, panos limpos e silêncio. Você terá tudo. E silêncio é o que não falta aqui. Mônica entrou na casa sem olhar em volta.
Encontrou Lívia sentada com Noah no colo, com pressa fria na testa do bebê. Ela a encarou com os olhos estreitos, pronta para fugir. Henrique ficou ao lado da porta. "Posso olhar só um pouquinho?" perguntou Mônica, agachando-se sem invadir o espaço. Lívia hesitou. Depois colocou Noah devagar sobre o tapete. Mônica examinou com rapidez, precisão e delicadeza. Falava baixinho, quase como quem canta. Pegou o termômetro, conferiu a temperatura. 38,6. Tá subindo, mas devagar. Pode ser resfriado, pode ser emocional. Ou só muito tempo sem cuidado certo. Lívia manteve os olhos no bebê. As mãos trêmulas, mas firmes. Ele não gosta de barulho. Se gritar, ele congela. "Então vamos falar baixinho." Mônica respondeu com naturalidade. "Tem fralda limpa?" Lívia indicou com o queixo uma pilha dobrada. Henrique assistia em silêncio. Era como se o mundo dela estivesse todo ali. Panos velhos, bebês frágeis, uma menina assustada com coragem de gigante. Depois que Mônica saiu, deixando uma lista de recomendações e promessas de sigilo absoluto, Henrique ofereceu a Lívia um copo de suco. Ela estava exausta. Sentou-se no chão da sala, encostada na poltrona. Aceitou o copo com as duas mãos. "Aquilo nas suas costas." Começou ele com cuidado. Ela não respondeu, mas não desviou o olhar. "Eu não vou perguntar de novo. Só queria dizer que ninguém deveria carregar tanta dor." Um silêncio longo se estendeu entre eles, até que ela falou baixinho: "Tem mais, mas ninguém vê. Tá por dentro." Henrique sentiu um peso no peito que não conseguia descrever. "Se você quiser, algum dia, a gente pode tentar. Tirar isso de dentro, devagar." Ela bebeu o suco até o fim. Depois limpou a boca com a manga da blusa. "Devagar é bom. Ninguém corre atrás se a gente anda devagar." Naquela noite, Noah dormiu melhor. Os outros dois, que ainda não tinham nomes, ficaram em silêncio absoluto, como se o corpo entendesse que havia um mínimo de paz. Henrique, sentado na sala com um copo de uísque intacto na mão, assistia àquela nova rotina se formar. Sabia que nada daquilo era definitivo, que tudo ainda podia ruir. Mas pela primeira vez em meses, ele sentiu algo que havia esquecido: urgência por proteger, vontade de ficar, medo de perder. E isso, ele sabia, era o começo de algo, por mais incerto que fosse. O relógio da cozinha marcava 4 da manhã quando Henrique ouviu o barulho. Um som metálico, ritmado, como se alguém estivesse batendo levemente em uma superfície de vidro. Levantou da cama, desceu devagar e seguiu o som. Encontrou Lívia sentada na bancada de mármore, as pernas cruzadas, como se flutuassem sobre o frio. Estava com uma colher batendo devagar no copo de vidro quase vazio, onde restavam apenas 3 dedos de leite. A luz da cozinha estava acesa, mas suave. Ela não percebeu que ele a observava da entrada. Henrique não falou nada, apenas se sentou em silêncio, a 2 metros de distância. "Não tem fogo aqui, né?" perguntou ela, ainda sem olhar para ele. A pergunta o pegou desprevenido. Fogo! Aqui não pega fogo?" Henrique balançou a cabeça devagar. "Não, essa casa é segura." Lívia então olhou para ele pela primeira vez. Os olhos escuros pareciam vazios, como se tivessem voltado de algum lugar distante. Teve uma vez que disseram que era seguro também, e não era. Henrique esperou, não interromperia. Ela deixou a colher escorregar para dentro do copo e puxou o cobertor encardido que trazia sempre consigo. Um pedaço rasgado de um tecido azul marinho, com o nome Santo Anselmo bordado quase apagado. Era o nome do lugar. Estava na parede também. Henrique franziu o senho. Santo Anselmo, ela assentiu. Abrigo, mas ninguém chamava assim. A gente só dizia lá. O silêncio entre eles foi espesso. Henrique sentia que, a qualquer palavra errada, tudo se fecharia de novo. Lívia pousou o queixo no joelho dobrado. A voz saiu baixa, quase neutra. A comida vinha fria. Os berços não tinham colchão.
Tinha uma menina que sumiu depois que chorou de madrugada. A gente aprendeu que quem faz barulho desaparece. Henrique sentiu um aperto no estômago. Quantas crianças tinham lá? Ela pensou. Sempre mudava, mas uns 20, às vezes menos. Depois, muito menos. O olhar dela se perdeu. Estava longe agora. Henrique murmurou. O que aconteceu, Lívia? Ela fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, falou como quem lê uma lista sem fim. Uma vela caiu. Era noite. Tinha falta de luz. A gente dormia no chão com cobertor de TNT. O colchão pegou primeiro, depois a cortina. Alguém gritou. Depois muitos gritos. Depois o barulho sumiu. Henrique sentiu a pele arrepiar. E você? Eu estava acordada. Com medo. Sempre acordada. Vi a fumaça. Peguei eles. Apontou para os bebês. Eles estavam na caixa de lençol velho. Eu saí pela janelinha da cozinha, a que dava para o lixo. Ela fez uma pausa. Mas as outras não saíram. O silêncio caiu como uma névoa densa. Henrique, sem saber o que dizer, só respirou fundo. Ninguém foi procurar vocês? Ela encolheu os ombros. Um carro veio, pegou 2 bebês. O resto ficou em sacos pretos. Henrique sentiu o peso daquelas palavras como um soco no peito. Você viu isso? Eu vi o saco se mexer, mas ninguém abriu. Eles só colocaram no carro grande. Falaram que era protocolo. A palavra dita por ela soou como um palavrão. Henrique apoiou os cotovelos na mesa, o rosto entre as mãos. Tentava processar. Isso foi denunciado? Ela olhou para ele como se ele fosse um ingênuo. Pra quem? Quem escuta a gente? Henrique percebeu que sua realidade era feita de escuta, palestras, entrevistas, relatórios, mas o que ela vivia era o avesso disso. Um mundo onde ninguém ouvia nada, onde as vozes pequenas eram engolidas por silêncios enormes. Lívia então disse, quase como se fosse outra pessoa falando por ela. Ficar viva não era o plano. Foi erro. Henrique se levantou, devagar. Caminhou até a bancada, pegou o pano de prato, secou o copo dela e colocou outro com água. Ficar viva foi escolha, e muito corajosa. Ela não respondeu, só encostou a testa na parede fria da cozinha. Mais tarde, enquanto a casa ainda dormia, Henrique entrou em seu escritório. Ligou o laptop, acessou o navegador, digitou. Abrigo Santo Anselmo incêndio. Nada. Tentou outras variações, abrigos, incêndios, tragédias com crianças, algumas notícias genéricas, mas nada com o nome, nada com datas próximas. Isso o incomodou. Fez uma anotação num caderno antigo, desses de capa dura, usado nos tempos de faculdade. Anotou Santo Anselmo, rua, cidade, ver registros não públicos. Ali, pela primeira vez, algo dentro dele acendeu. Não por impulso, mas por necessidade. Na manhã seguinte, Lívia estava no chão da sala, enrolando fraldas de pano como quem dobra mapas antigos. Os bebês dormiam. Ela cantarolava algo sem letra. Henrique a observou por alguns segundos antes de dizer, quando você quiser. A gente pode anotar o que você lembra, não precisa mostrar para ninguém. Ela assentiu, mas não respondeu. Henrique percebeu que isso, para ela, era o máximo de um talvez que ele receberia, e por hora era o suficiente. A madrugada caiu como um pano pesado sobre a casa. A luz da lua invadia o quarto dos fundos, onde Lívia havia improvisado um ninho no chão com almofadas, travesseiros e os panos de sempre. Tudo ali tinha uma lógica interna, construída por ela. Noah no meio, os outros 2 em lados opostos, cada um envolto em um tecido diferente. Mas naquela noite, algo estava fora do lugar. Noah respirava rápido, muito rápido. Sua testa suava, mas o corpo estava gelado. Lívia passou os dedos sobre a testa dele, depois no pescoço, depois no peito. Estava quente, quente demais. Ela tentou umedecer a fralda e passar no corpinho. O bebê não reagia, não chorava como sempre.
Mas também não sugava mais os dedos, nem se contorcia. Ficava ali, mole, úmido, ofegante. Lívia apertou os lábios com força, o coração em disparada. Por favor, sussurrou, colocando o rosto próximo ao dele. Chora, só para eu saber que ainda está aqui. Nada. Henrique acordou com um baque leve, como algo caindo no chão. Desceu as escadas e encontrou Lívia sentada no tapete, o rosto branco, olhos arregalados. Noah estava nos braços dela, envolto em um pano suado. O bebê respirava como se o ar estivesse acabando. Lívia, ela não respondeu. Me deixa ver. Pediu, ajoelhando-se devagar. Ela hesitou, mas entregou Noah como quem entrega o coração na mão de alguém. Henrique o pegou com cuidado, a testa queimava. Ele precisa de atendimento agora. Não, disse ela mais com medo do que com firmeza. Médico leva, depois não volta. Eu conheço alguém de confiança. Não vai falar com ninguém, só vai ajudar, prometo. Lívia olhou para Noah, depois para Henrique. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele é pequeno, demais. Então vamos, agora. A médica se chamava Clarissa. Tinha sido amiga de Laura, a esposa de Henrique, e uma das poucas pessoas que ele ainda considerava confiáveis. Trabalhava numa clínica pequena, noturna, voltada para casos particulares, sem sistema do SUS, sem burocracia digital, tudo analógico, fora do radar. Henrique ligou no caminho. Clarissa, é urgente, um bebê. Você pode ver? Quem é? Depois eu explico. Mas é importante, sem ficha, sem protocolo. Isso é ilegal, Henrique. É uma vida. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro. Tô aqui até às 5, porta dos fundos. Quando chegaram, Clarissa já os esperava com jaleco por cima do pijama e luvas descartáveis nas mãos. Henrique desceu com Noah nos braços. Lívia foi atrás, segurando o pano que envolvia o bebê como se fosse uma armadura invisível. Entre, sala 2. A clínica cheirava a álcool e lavanda. Pequena, limpa, discreta. Na sala, Clarissa examinou Noah com precisão. Lívia assistia a tudo em pé, tensa, como se a qualquer momento tivesse que puxá-lo de volta e correr. Clarissa usou o termômetro, depois o estetoscópio. Mediu o oxigênio, conferiu os reflexos. Está com febre alta e sinais de infecção respiratória, mas os pulmões ainda estão limpos. Pode ter sido exposição ao frio ou estresse agudo. Precisa de hidratação, antitérmico e repouso total. Ele vai... Começou Henrique. Vai ficar bem, se for cuidado agora. Interrompeu Clarissa. Então, ela olhou para Lívia. E você? É a mãe? Lívia abaixou os olhos. Silêncio. Henrique interveio. Ela é quem cuida. Foi quem o salvou. E os outros dois também. Tem documentação? Registro de nascimento? Alguma coisa? Henrique hesitou. Ainda não. Clarissa ergueu o olhar. Estava mais atenta agora. Henrique, o que é isso? Eles estavam abandonados. Ela os resgatou. Eu só estou tentando ajudar. Isso pode dar prisão. Então me prenda, mas ajuda ele. Clarissa suspirou. A tensão no ar era palpável. Preciso do peso exato, idade estimada. Vou prescrever por escrito, sem carimbo, sem nome. Mas Henrique, isso precisa ser resolvido. Vai ser. Ela olhou de novo para Lívia. Cuida dele com esse pano, tudo bem. Mas a partir de hoje, vamos dar banho morno, compressa a cada 2 horas, e esse remédio aqui, mostrou um frasco. 3 gotinhas de 12 em 12 horas. Lívia pegou o frasco como quem segura algo sagrado. No carro, no caminho de volta, ninguém falou nada. Noah dormia no colo de Lívia, o rosto corado demais, mas a respiração um pouco mais tranquila. Henrique dirigia com as mãos tensas no volante. A imagem de Clarissa o perseguia, o olhar dela, um misto de julgamento, preocupação e medo. Aquilo não era só uma boa ação, era uma fronteira tênue, e ele sabia. Quando chegaram em casa, Lívia levou Noah direto para o canto do quarto, ajeitou os panos, aplicou a compressa. Henrique ficou na porta, observando.
Ela virou-se para ele e disse sem emoção: ele vai ficar, porque eu disse para ele, e quando eu digo, eles ficam. Henrique apenas assentiu. Não era fé, era força. Uma força que não se ensinava, e ele sabia com absoluta clareza que jamais subestimaria aquilo novamente. Era fim de tarde quando Henrique saiu discretamente para o escritório, com o celular apertado contra o ouvido e o coração batendo mais rápido que o normal. Clarissa? É Henrique. Só preciso de 1 minuto. Do outro lado, a médica soava cansada. Como estão? Melhorando. A febre baixou. Mas, Clarissa, eu preciso entender algo. Fala. Henrique fechou a porta do escritório e baixou a voz. Aquela menina e os bebês. Se eu quiser tentar algo legal, seguro, sem exposição. Ah, como? Clarissa hesitou. Henrique, sem registro, sem documentos, sem histórico médico e sem pais identificáveis, qualquer passo fora da linha vira caso para o conselho tutelar. Se entra no sistema, você perde a guarda. A menina é menor de idade e os bebês são um enigma. Eu não posso deixar isso acontecer. E se denunciarem? E se algum vizinho souber? Ninguém sabe. Eu fui cauteloso. Ainda assim, você está tecnicamente escondendo menores. Mesmo com as melhores intenções, é isso que pode constar num processo. Henrique olhou para o próprio reflexo na janela. O rosto cansado, a barba mal feita, os olhos mais escuros do que lembrava. E se eu denunciar o abrigo? Sem provas, você abre uma porta perigosa. Mas se tiver algo concreto, se encontrar registros, a denúncia pode ser feita como terceiro anônimo. Só não mencione a menina, nem os bebês. Entendi. Henrique agradeceu e desligou. Do lado de fora do escritório, encostada na parede do corredor, estava Lívia, os pés descalços, o corpo encolhido. Tinha ouvido apenas pedaços. Menina menor de idade. Conselho tutelar. Você perde a guarda. Esconder menores. Palavras soltas que, no ouvido de alguém que já viu o mundo ruir, se transformam em sentença. Ela não esperou o final da ligação. Desceu as escadas em silêncio. Entrou no quarto, pegou 2 panos, enrolou os bebês com precisão mecânica e os colocou um a um dentro da cesta onde dormiam. Noah, ainda frágil, foi o último. Estava mais quente, mas dormia. Ela apertou os olhos para conter o choro. Não era hora de fraquejar. Pegou sua velha mochila, onde guardava uma escova quebrada, um pedaço de sabão, um chinelo solitário. Enfiou o frasco de remédio de Noah no meio dos panos. Escreveu num pedaço de guardanapo com uma caneta falhando: se eu ficar, eles somem. Obrigada por deixar a gente dormir. Desculpa. Deixou o bilhete sobre o sofá. A mão tremia, mas a decisão estava tomada. Henrique saiu do escritório 20 minutos depois, mais leve, certo de que estava fazendo a coisa certa, ou ao menos a menos errada. Subiu as escadas com intenção de contar a Lívia, dizer que talvez houvesse um caminho. Bateu na porta. Nada. Chamou pelo nome. Nada. Abriu. O quarto estava vazio, o berço improvisado, desfeito, os panos de cobertor ausentes, a mochila dela, que sempre ficava jogada no canto, havia sumido. Ele correu para a sala, viu o bilhete. O sangue gelou. Saiu correndo até a garagem, entrou no carro sem pensar. O retrovisor refletia o vazio que se espalhava pela casa. Enquanto isso, Lívia caminhava pela rua com passos rápidos e incertos. Chovia fino. Cada passo fazia seus pés descalços colarem no asfalto. O carrinho improvisado, o mesmo que Henrique trouxera do posto dias atrás, agora carregava os 3 bebês, cobertos por uma lona preta de lixo para protegê-los da água. Ela não sabia para onde ir, mas sabia de onde precisava fugir. De tudo que parecia bom demais, de todo o silêncio confortável, do calor que precede o abandono. Entrou numa rua secundária, avistou uma pequena igreja com o portão entreaberto, um banco sob uma marquise de pedra, empurrou o carrinho para lá e se sentou.
O medo dançava com a exaustão. Henrique percorreu os arredores. Passou por padarias, praças, estacionamentos. Foi até o posto de gasolina onde a encontrou. Mostrou fotos para o frentista. Nada. Parou o carro por um instante no acostamento. O coração batia alto demais. Lembrou-se de quando Laura desapareceu por horas durante a quimioterapia. O mesmo terror, a mesma impotência. Ligou para Clarissa. Henrique? Ela sumiu. Com os três. O quê? Ela ouviu a ligação, mas só uma parte. A errada. A pior. Silêncio do outro lado. Você quer que eu... Não. Se souberem, ela se esconde ainda mais. Ela confia em mim. Precisa ser eu. Então vai encontrá-la, mas com calma. Ela fugiu porque achou que era a única opção. Henrique desligou. Respirou fundo. E seguiu. Na igreja, um senhor se aproximou. Era o zelador. Olhou para o carrinho, depois para a menina encolhida sob o pano. Você tá bem, filha? Lívia arregalou os olhos. Agarrou o carrinho com as duas mãos. Tá tudo bem. Tão dormindo. Ah, tá frio, quer entrar? Tem café. Ela balançou a cabeça. Se eu entro, alguém fecha a porta. Aí eu não saio mais. O homem pareceu confuso, mas respeitou. Deixou um pacote de bolachas num canto e entrou. Quando voltou, ela não estava mais lá. Henrique finalmente viu o vulto do carrinho dobrando a esquina de uma farmácia fechada. Parou o carro. Desceu correndo. Lívia! Gritou. Ela virou bruscamente, os olhos selvagens. Não! Não me pega! Eu não vou te pegar. Eu só quero te ouvir. Ela chorava sem som. O rosto molhado, o corpo inteiro tremendo. Henrique se aproximou devagar, muito devagar. Eu não ia te entregar, juro, era o contrário. Eu ia tentar te proteger. Só não sabia como ainda. Ela olhou para ele com um misto de raiva e desespero. Eles somem, Henrique, somem, eu vi. Não vão sumir, eu tô aqui. Silêncio. Ela afrouxou a mão do carrinho. Noah resmungou. Henrique se aproximou, se ajoelhou e abriu os braços. Vamos para casa? Ela balançou a cabeça negativamente, mas não fugiu. Então, posso ficar aqui com você? Só por agora. Ela hesitou, depois assentiu, quase imperceptível. E os dois ficaram ali, sob a marquise de uma loja fechada, com chuva fina ao redor. Sem promessas, só presença. Mais tarde, de volta em casa, Lívia sentou-se com os bebês no quarto. Henrique preparou um novo chá, acendeu uma vela pequena no banheiro e apagou todas as luzes da casa, deixando apenas um abajur aceso. A paz era frágil, mas era real. Henrique sabia que agora havia mais do que uma criança ferida confiando nele. Havia uma história viva em suas mãos, e ele não podia, não ia, errar de novo. A primeira trovoada partiu o céu ao meio como uma rachadura viva. O som foi seco, profundo e reverberou pelas janelas da casa. A chuva começou densa, insistente, como se tentasse lavar a cidade inteira de uma vez. Henrique fechava as cortinas do quarto dos fundos quando percebeu o silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum choro, nenhum murmúrio, nem mesmo o barulho da cadeira de Lívia se arrastando no chão, como acontecia todas as noites quando ela se revezava para vigiar os bebês. Desceu correndo. A cesta estava vazia. O cobertor de Noah havia sumido. A mochila, o pano azul marinho, a sacola com fraldas, tudo tinha desaparecido. Lívia empurrava o carrinho com as mãos geladas. O plástico preto que cobria os bebês já começava a se desmanchar com o vento. Água escorria por seus cabelos e pescoço. A rua era uma linha escura, cortada por poças e reflexos borrados. Ela não tinha um plano, só um impulso. Sumir de novo, antes que tudo desse errado. Entrou numa viela atrás de um depósito de lixo reciclável. Um cão magro latiu ao vê-la, mas logo se recolheu. Encontrou um canto seco debaixo de uma marquise velha. Era apertado, sujo, mas tinha um teto. Retirou os bebês um a um do carrinho. Noah estava morno demais. Os outros dois, Lucas e Gabriel,
Ela já o chamava assim mentalmente. Dormiam ou apenas resistiam ao frio. Tirou a blusa, enrolou Noah no pano e o colocou contra o próprio peito, encostando o corpo dele no seu. Frio com frio, mas pele com pele. Apertou os olhos, respirou fundo. Só essa noite, depois a gente anda mais. Sussurrou, quase como uma oração. Henrique estava na garagem, o carro ligado, o GPS aberto. Cada gota de chuva era um alerta. Saiu em disparada, contornando ruas próximas, becos, pontos de ônibus. Pensava como ela, ou tentava. Onde uma menina que tem medo de ser achada se esconderia? Lembrou-se da antiga lavanderia abandonada a 3 quarteirões dali. Ela comentara certa vez que lugares sem gente eram mais seguros do que lugares com polícia. Dirigiu até lá. Estacionou. Entrou a pé. Só escuridão, cheiro de mofo e silêncio. Nada. Voltou para o carro. Sentiu o peito se comprimir. O pânico agora tinha nome. Noah. Lívia tremia. Suava frio. As roupas molhadas colavam no corpo. Gabriel choramingou. Ela o colocou no meio dos 2 irmãos, tentando criar uma espécie de barreira humana. O pano de cobrir já não protegia nada. Ouviu passos. Alguém vinha do outro lado da viela. Um vulto grande, casaco com capuz. O homem se aproximou devagar, talvez atraído pelo choro. "Tá tudo bem aí?" Ela não respondeu. "Tô vendo que você tá com o neném. Quer ajuda? Tem uma sopa lá no carro." Ela abraçou os bebês com mais força. "Não, olha, só quero ajudar." "Não." A palavra saiu como um estalo. O homem recuou, surpreso. Tudo bem, calma, eu só... Se chegar perto eu grito." "Tá bom, fica com Deus, menina." Ele se foi, mas o medo ficou. Ela mal respirava, o coração, um tambor desgovernado. Henrique passou por uma praça. Viu uma sombra sob a cobertura de um ponto de ônibus. Freou. Era apenas uma mulher com uma criança pequena no colo. Não era Lívia. Voltou ao carro. Respirou fundo. O desespero subia como um incêndio silencioso. Pensou no que ela carregava. Não só os bebês, mas os traumas, o medo de confiar, a certeza de que estar viva era um erro em potencial. Decidiu contornar o quarteirão da antiga igreja. Tinha sido ali que ela se abrigara da outra vez. A marquise estava mais escura do que lembrava, mas havia algo no chão. Um pano preto, um carrinho tombado. Henrique parou o carro no meio da rua. Desceu sem fechar a porta. Viu as pernas magras encolhidas no canto. "Lívia!" Ela não se mexeu. "Sou eu, só eu." Ele se aproximou devagar. Viu Noah grudado ao peito dela, o rosto encostado entre os ossos da clavícula. Ela estava acordada, mas não chorava. "Você disse que ia proteger, mas falou com a médica e ela disse que era crime." Henrique sentou-se no chão, sob a chuva. "Falei sim, porque eu estou tentando entender como fazer direito. Mas nunca para tirar vocês de mim. Eu juro." Ela piscou, devagar. Se for pro sistema, a gente some." "Eu sei, e é por isso que eu tô aqui." Ela olhou para Noah. Ele tá quente de novo. Henrique tirou o casaco e o envolveu em torno dela e do bebê. "Vamos para casa. Não digo nada. Não pergunto nada. Só volto com você." Ela ficou imóvel por alguns segundos. Depois assentiu. Henrique pegou os bebês, um a um. Carregou-os com cuidado para o carro. Lívia caminhou ao lado, sem pressa. Nem fuga, nem retorno. Apenas sobrevivência. Naquela noite, nenhum deles dormiu. Mas algo diferente aconteceu. Quando Noah mexeu os dedos pela manhã, ainda encostado ao peito dela, Lívia sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. E Henrique soube, com clareza, que não podia mais recuar. Ali, na fragilidade da tempestade, uma promessa silenciosa havia sido feita. A casa parecia suspensa no tempo. A chuva havia cessado, mas o céu ainda carregava tons opacos de chumbo. Henrique entrou com cuidado, os braços ocupados com os bebês embrulhados. Lívia veio logo atrás, descalça, com as pernas sujas de barro e os cabelos grudados na testa.
Não disse uma palavra. A sala estava morna, silenciosa, e por um instante tudo ao redor parecia desacelerar. Henrique depositou os pequenos no tapete, um a um, enrolando-os com cobertores limpos. Noah resmungou, fraco. Gabriel dormia. Lucas chupava o dedo, alheio ao mundo. Lívia permaneceu em pé. Olhava para os três, mas parecia distante. Como se observasse de fora, com o corpo presente, mas a alma flutuando em outro lugar. Henrique a observou por alguns segundos. Não havia o que perguntar, e mesmo que houvesse, não era a hora. Ele se aproximou. Se sentou ao lado dos bebês, cruzando as pernas. Sem pressa, sem tentar puxar assunto, apenas ficou ali. Lívia o olhou com os olhos vermelhos, a boca apertada, como quem segurava algo há muito tempo. E então, sem aviso, o que ela tentava conter se quebrou. O choro veio em silêncio. Não eram soluços altos nem desabamento. Era um tipo de choro contido, quase interno, que fazia o corpo tremer por dentro. Ela se agachou, apoiou as mãos no chão, depois se sentou lentamente, como se cedesse à própria exaustão. Henrique não se mexeu. Não ofereceu o ombro, não tentou tocar, mas falou: "Não vou te deixar." Foi só isso. 3 palavras. Baixas, calmas, sem ênfase. Mas algo nelas parecia atravessar as paredes que ela ergueu durante a vida. Lívia abraçou os joelhos e chorou. Chorou como uma criança que segura tudo a tempo demais, como alguém que sempre teve que ser forte e por um minuto apenas não precisava mais. Henrique ficou ali, presente, olhos marejados, mas firmes, porque entendia, talvez melhor do que gostaria, o tipo de dor que não se explica. Quando ela enfim parou de chorar, não limpou os olhos, só encostou o rosto no cobertor de Gabriel e fechou os olhos por alguns segundos. "Eu achei que você ia sumir como os outros." "Eu pensei o mesmo de você", disse Henrique com um meio sorriso. Ela ergueu o rosto, surpresa. "Eu também tenho medo", ele completou. "Mas eu decidi que se é para ter medo, é melhor ter com alguém por perto." Lívia não respondeu, mas pela primeira vez em muito tempo, pareceu ouvir não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Mais tarde, ela aceitou uma xícara de chá. Pegou com as 2 mãos, bebeu devagar, olhando para a janela. Henrique preparava o jantar, cortando legumes sem jeito. A cena era banal, mas nela havia algo novo. Normalidade. "Eu não sei fazer comida de verdade", disse ele olhando para os pedaços tortos de cenoura. "Eu sei, mas só sopa", respondeu ela, ainda olhando para a janela. Henrique sorriu. "Podemos fazer juntos da próxima vez?" Lívia olhou de canto. Depois assentiu, quase imperceptivelmente. À noite, ele a encontrou adormecida ao lado dos bebês. Estavam os 4 cobertos, os rostos calmos. Noah respirava devagar, mas firme. Gabriel dormia com a mão sobre o ombro de Lívia, como se segurasse ela no mundo. Lucas chupava o dedo com ritmo metronômico. Henrique apagou a luz e ficou na porta por um tempo. Não queria sair dali, mas também não queria quebrar aquele momento. Então sussurrou antes de ir: "Boa noite, filha." Não esperava a resposta, mas do meio do escuro, uma voz baixa, quase sonolenta, devolveu: "Boa noite, Henrique." E com isso ele soube que algo havia mudado para sempre. A placa enferrujada balançava ao vento, pendurada por um único parafuso no topo de um portão de ferro corroído. As letras quase ilegíveis, cobertas de fuligem e tempo, pareciam anunciar não um abrigo, mas um lugar esquecido pelo próprio passado. Henrique parou o carro do outro lado da rua, com os vidros fechados e os olhos fixos naquele prédio de 2 andares com janelas quebradas. Era discreto. Parecia um armazém velho. Se alguém passasse apressado, mal notaria que ali havia um dia abrigado vidas. Desceu devagar, tênis escuros, jaqueta fechada até o pescoço. A rua estava deserta.
O céu nublado projetava uma luz opaca que deixava tudo mais cinza do que deveria ser. Empurrou o portão. A ferrugem gemeu. Do outro lado, um quintal de terra batida e mato alto. Um galpão de fundos ainda em pé. Ao lado, uma escada externa levava a um segundo piso que não parecia seguro. "Ah, posso ajudar?" A voz veio da lateral do prédio. Henrique se virou e viu um homem magro de boné sujo e dentes manchados de nicotina varrendo folhas secas com um rodo improvisado. "Tô procurando alguém que trabalhou aqui", disse Henrique. "Aqui? Isso fechou faz tempo. Depois do fogo, ninguém quis saber mais. Dizem que ainda tem coisa morta aí dentro." Henrique se aproximou com cautela. "Eu só queria entender o que era esse lugar. Tenho interesse em reabilitação de prédios para projetos sociais. Mentira parcial, mas convincente." O homem coçou a cabeça. "Eu sou João. Ficava com a limpeza, de vez em quando, depois que o abrigo virou depósito, antes de pegar fogo." "Você viu o incêndio?" "Vi a fumaça. Cheguei tarde. Tinha bombeiro. Ninguém deixou a gente entrar." Henrique observou o entorno. Notou uma janela coberta com tábuas, onde um lado parecia mal pregado. "Tinha muita criança aqui?" João assentiu. "Entrava mais do que saía, mas depois começou a acontecer o contrário." Henrique franziu o senho. "Como assim?" "Sumiam. Um dia estavam. No outro, o nome era riscado do quadro. A diretora dizia que tinham sido transferidos, mas nunca explicava para onde." Henrique sentiu um calafrio. "Quadro?" Tinha um quadro na sala principal, com os nomes. Cada vez que alguém ia embora, riscavam de vermelho. "Tem como ver isso?" João riu, mas sem humor. "Ah, doutor, aquilo virou cinza faz tempo. Mas se quiser ver o cheiro, tá tudo aí." Apontou para a lateral do prédio. Henrique seguiu. Ao entrar, foi atingido por um odor forte, mofo, umidade, algo que beirava o podre. O chão era de cimento rachado, coberto por pedaços de telha e fios soltos. O ar estava espesso. No canto, havia uma estante metálica enferrujada, com algumas caixas de papelão empilhadas. "Isso aqui era o almoxarifado. Quase ninguém mexeu desde o fogo", disse João com um certo orgulho. "Ninguém quer carregar culpa alheia, né?" Henrique colocou as luvas que trouxera no bolso e começou a vasculhar. A maioria dos papéis era irrelevante. Listas de mantimentos, requisições antigas, formulários genéricos. Até que encontrou um caderno espiral, capa preta com as bordas comidas por traças. Ao abrir, o cheiro piorou, mas o conteúdo fez o estômago revirar. Nomes. Primeiros nomes apenas, em letra cursiva desleixada. Ao lado, datas. Algumas com o termo transferido. Outras com um risco vermelho horizontal. Isso aqui era oficial? Oficial. Nada. Era o caderno da faxina. A diretora mandava anotar para controle interno. Mas quem anotava mesmo era a moça da cozinha, a Maria. Lembrava de tudo. Henrique folheou mais páginas. Em uma delas, um nome chamou a atenção. Nina, 3 de julho, risco vermelho. Na página seguinte, Noah, 14 de julho, mantido, frágil, anotado entre aspas. Henrique sentiu o coração apertar. O nome do bebê. A data fazia sentido. Tem mais disso? Não sei. A Maria que juntava esses cadernos, depois que ela foi mandada embora, sumiram quase todos. Você sabe onde ela tá? João coçou o queixo. Acho que se aposentou. Tem uma pensão aqui perto, vive com a filha. Quer o endereço? Henrique assentiu. João anotou num papel rasgado. Entregou. Vai com calma. Ela não fala com qualquer um. Henrique guardou o caderno com cuidado numa mochila pequena. Obrigado, João. Isso ajuda muito. O zelador assentiu, sem entender muito. Henrique voltou para o carro. O cheiro do caderno parecia ter grudado em sua roupa. No retrovisor, viu o prédio ficando pequeno à distância. Mas a sensação de sujeira, essa ele levaria por muito tempo.
O caderno exalava um cheiro morno de mofo e papel velho, como se tivesse absorvido todos os silêncios de um lugar que não existe mais. Henrique o abriu sobre a mesa com o cuidado de quem manuseia um artefato perigoso. E, de certa forma, era. As páginas eram preenchidas com letras rápidas, sem capricho. Quase sempre apenas o primeiro nome, uma data ao lado e, em muitos casos, uma linha vermelha atravessando tudo, seca, objetiva, como uma sentença final. No início, parecia um registro desorganizado, mas à medida que ele avançava pelas páginas, começou a perceber algo mais sombrio. Um padrão. As anotações em vermelho se tornavam mais frequentes conforme o tempo avançava. As datas agrupadas. Os nomes riscados pareciam coincidir com períodos específicos, sempre próximos de datas vazias ou com observações curtas, como frágil ou sem visita. Em uma página, Henrique parou. Ali estava, de forma quase imperceptível, um nome que ele conhecia: Noah. Ao lado, uma data escrita com menos precisão e, entre aspas, uma palavra única: frágil. A mão de Henrique tremeu levemente ao fechar o caderno. Sentiu um gosto metálico na boca. O estômago revirava. Era claro que aquelas anotações não eram meramente administrativas. Aquilo tinha uma lógica, um código, e parecia indicar um fluxo não oficial de crianças. Pegou seu bloco de anotações e começou a registrar os elementos que mais se repetiam. O uso exclusivo de primeiros nomes, o aumento nos riscos vermelhos perto de períodos de ausência de fiscalização, as datas sugerindo padrões de remoção e observações pontuais que mais pareciam etiquetas de triagem do que cuidados infantis. Henrique recostou-se na cadeira encarando o teto. Sabia que aquilo era grave, mas expor sem estratégia podia colocar tudo a perder, especialmente o que mais importava: Lívia e os bebês. Decidiu recorrer a quem conhecia a sombra da lei melhor do que qualquer um: Vanessa Moraes, advogada criminalista, especialista em proteção de fontes e denunciantes sigilosos. Alguém que jogava o jogo do sistema sem se curvar a ele. Mandou uma mensagem curta. Ela respondeu rápido, marcando encontro para aquela noite. O escritório de Vanessa era discreto, no último andar de um prédio comercial que não chamava a atenção. Sem letreiro, sem recepção. Apenas uma porta com tranca digital e uma câmera sutil acima do batente. "Trouxe provas?" perguntou assim que Henrique entrou. Ele abriu a mochila, retirou o caderno envolto em plástico. Vanessa o pegou com uma pinça de papel e o examinou sob uma luminária. "Isso é real e problemático. Você tem ideia do que significa?" Henrique assentiu. "Não é um abrigo desorganizado, é um processo, um sistema." Ela folheava com cuidado. "Os riscos vermelhos são consistentes, sempre na mesma posição, o mesmo tipo de tinta. Isso não é aleatório. Alguém fazia isso com consciência." Henrique apontou para a anotação onde lia-se "frágil." "Esse nome eu conheço. Ele está comigo agora." Vanessa o encarou. "Então você está muito mais envolvido do que devia. E por isso não posso errar. Quer denunciar?" "Sim, mas de forma invisível, sem citar nomes e protegendo a menina." Vanessa apoiou o caderno na mesa com cuidado. "Vamos tratar isso como denúncia sigilosa de alto risco. A gente envia esse material para um contato na promotoria como fonte não identificada. Mas vamos precisar de um respaldo, ou outro documento similar, ou alguém que valide o conteúdo sem se expor diretamente." Henrique respirou fundo. "Existe uma mulher, Maria, ex-funcionária. O zelador me deu o endereço. Ela pode ter mais registros. Se ela confirmar que esses cadernos eram usados como controle informal de saída, temos uma estrutura. E se houver nomes coincidentes com desaparecimentos arquivados, a coisa vira escândalo." Henrique assentiu. Seu rosto parecia mais envelhecido à luz da lâmpada. "Eu não tenho medo de enfrentar isso, mas tenho medo de perder os 4.
Vanessa olhou para ele com atenção. Então você não vai agir com raiva. Vai agir com precisão. Só assim vai conseguir proteger o que ama e derrubar o que precisa ser derrubado. De volta à casa, Henrique encontrou Lívia sentada no chão da sala, brincando com tampas de panela e fazendo sons de animais para os bebês. Noah dormia encostado na almofada. Gabriel gargalhava. Lucas tentava morder a própria mão. Ela olhou de soslaio quando ele entrou. Não perguntou onde esteve, mas algo nos olhos dela parecia atento. Henrique apenas disse: algumas verdades precisam ser reveladas do jeito certo, e eu tô tentando descobrir como. Ela não respondeu, mas puxou uma das tampas de panela e a girou como um peão, criando um som suave. Henrique subiu para o quarto e guardou o caderno no cofre junto de um pendrive, onde já começava a digitalizar as páginas. Os nomes riscados ainda não tinham rosto, mas já não eram invisíveis, e ele estava disposto a encontrar cada um deles, para que, ao menos uma vez, alguém os enxergasse de verdade. O som das páginas virando era baixo, quase imperceptível, mas cortava o silêncio da sala como uma navalha. Henrique havia deixado o caderno sobre a mesa por engano após digitalizar mais uma sequência de páginas. Saiu para atender uma ligação curta no quintal, sem perceber que Lívia, silenciosa como de costume, havia entrado no cômodo carregando Gabriel no colo. Ela não tocou no caderno de imediato. Primeiro, observou de longe. Depois se aproximou devagar, o olhar fixo nas linhas escritas em tinta preta e nos riscos vermelhos que atravessavam alguns nomes. Então, sentou-se diante dele. Com uma das mãos livres, virou a página. Henrique retornou e a encontrou assim, imóvel, com os olhos fixos em um nome específico. Os dedos pressionavam a borda da folha como se tentassem impedir que ela se desintegrasse. Lívia. Chamou com suavidade. Ela não respondeu, mas seus lábios se moveram, quase sem som. Esse nome era da menina que sumiu na segunda semana. Ela tinha cabelo ruivo, não penteavam nunca. Henrique não se aproximou, ficou parado, respeitando o espaço dela. Tinha outro também. Dormia no colchonete do lado. Um dia, chorou à noite. Disseram que tinha se machucado e levado para curar fora. Nunca voltou. Ela virou outra página. Os olhos percorriam com lentidão. Aqui, essa data. Foi a semana que a moça da bolsa grande apareceu. Henrique franziu o senho. Que moça? Lívia inspirou fundo. Os olhos marejaram. A gente chamava assim. Tinha uma mulher que aparecia de vez em quando, sempre com uma bolsa enorme. Usava perfume forte, tipo flor molhada. Toda vez que ela ia lá, no dia seguinte sumia bebê. 1 ou 2. Henrique engoliu em seco. Ela falava com vocês? Não, só com os adultos. Mas às vezes olhava pra gente, tipo, examinando. Lívia encostou a testa no antebraço. Eu escondia Noah quando ouvia o som da bolsa dela batendo na perna. Henrique caminhou devagar até a estante, pegou o gravador digital que usava para anotar ideias de projetos, o ligou discretamente. Lívia, posso registrar isso? Só para mim. Ninguém vai ouvir sem sua permissão. Ela olhou para ele, não perguntou por quê. Apenas assentiu com o olhar firme. Henrique sentou-se ao lado, ligou o aparelho e colocou-o sobre a mesa. Pode contar do jeito que lembrar, sem pressa. Pode parar quando quiser. Ela respirou fundo. Começou hesitante, mas logo deslizou pelas memórias com a familiaridade de quem conviveu com o medo. A bolsa dela fazia barulho de chaveiro, tinha um pingente de bola e ela usava um anel grande, com pedra azul. Os adultos ficavam quietos quando ela chegava. Depois, mandavam a gente tomar suco e entrar na sala de desenho. Mas eu espiava. Henrique fazia anotações rápidas em silêncio, sem interromper. Uma vez, vi ela pegar um bebê dormindo no berço de plástico. Colocou num pano. Disse, esse vai sem registro. Eu fiquei com isso na cabeça, sem registro.
É como se não existisse, né? Ela passou a mão no rosto, cansada. E o pior é que todo mundo fingia que não viu. Henrique desligou o gravador após 30 minutos. O arquivo estava salvo, etiquetado com data e hora. Guardou o aparelho no cofre. Ninguém vai escutar sem sua permissão. Prometo. Lívia não disse nada. Apenas olhou para ele com um tipo de exaustão ancestral. Mas havia algo mais. Um traço de alívio. Como se parte do peso, pela primeira vez, tivesse se deslocado de lugar. Naquela noite, ela dormiu profundamente. Os bebês também. O quarto, silencioso, tinha um cheiro diferente. Um misto de lavanda e papel velho. Henrique ficou acordado por horas, ouvindo novamente o áudio no fone de ouvido, sozinho no escritório. Cada frase da menina era uma faca na carne do sistema. Noah, a mulher da bolsa, os sumiços, os nomes riscados, as ausências justificadas com silêncio. Agora, tudo fazia sentido. Fragmentado, mas nítido. E ele sabia. Aquele era só o começo. Henrique não era do tipo que hesitava ao tomar decisões difíceis, mas discar aquele número exigiu mais do que ele esperava. Vanessa havia deixado o contato de Sol com poucas instruções, apenas um nome e codinome e a advertência de que ela não aceitava ligações repetidas. Uma tentativa e paciência. Na segunda chamada, quase desistindo, a voz surgiu do outro lado da linha. Era firme e direta, sem uma saudação sequer. Sim, eu sou Henrique Vasconcelos. A Vanessa me recomendou você. Uma breve pausa, talvez para identificar o nome ou para avaliar o tom. O assunto? Crianças, registros apagados, uma testemunha menor de idade. E provas. Preciso montar algo seguro, discreto. A voz respondeu quase sem inflexão. Pode continuar. Henrique descreveu os cadernos, as marcações, os desaparecimentos sugeridos e os relatos que começavam a emergir. Não deu nomes, não revelou endereços. Apenas apresentou o cenário como uma ferida aberta que precisava ser tratada com bisturi, não com martelo. Tem material? Tenho, em formato físico e digital. E uma fonte direta, mas não posso expor ninguém. Silêncio. Você quer justiça? Henrique hesitou. Quero segurança, depois, justiça. Melhor resposta. Mais um silêncio breve. Eu entro em contato. Preciso avaliar o entorno. Te retorno em até 48 horas. E desligou. 2 dias depois, uma campainha discreta soou no portão da frente. Henrique não esperava ninguém, pelo menos não sem aviso. Abriu a câmera do interfone e viu uma mulher de moletom cinza, capuz cobrindo parte do rosto e óculos escuros espelhados. Ela não se apresentou, apenas disse, Sol. Ele apertou o botão de destrave. Ela entrou sem olhar para os lados, como se tivesse feito isso 1000 vezes. Henrique a conduziu até a sala de estar. Ela recusou café, chá, água. Preferia trabalhar com as mãos limpas e a cabeça fria. Sentou-se numa das poltronas laterais, apoiou uma pasta preta no colo e cruzou as pernas como quem se prepara para uma autópsia emocional. Mostre o material. Henrique trouxe o caderno antigo, as impressões digitalizadas, o áudio gravado com permissão de Lívia. Entregou tudo com cuidado, como se cada folha carregasse uma parte da verdade que ainda não sabia nomear. Sol começou pelas páginas físicas. Analisou as anotações, tocando o papel com a ponta dos dedos protegidos por luvas de nitrila. Caligrafia comum, escrita rápida, anotações não oficiais, mas os padrões são claros. Apontou um nome cercado por um traço pontilhado. Aqui. Isso indica a observação. Frágil, sem laço familiar, silencioso. Essa linguagem é código de triagem. Não médico, não escolar, mas algo entre os dois, como se fosse um inventário humano. Henrique engoliu em seco. A menina, Lívia, ela lembra de uma mulher que levava os bebês, com uma bolsa grande, anel azul, cheiro de flor. Ela lembra do barulho da bolsa batendo na perna. Lembra
que depois que essa mulher aparecia, crianças desapareciam. Sol continuava virando páginas. Ela é sua melhor testemunha e o maior risco. Por isso quero protegê-la, mas não quero que o que ela sabe morra dentro dela. Sol fechou o caderno e o empurrou levemente para o lado. Há uma estratégia. Montamos uma escuta anônima, um espaço físico, silenciado, seguro. As pessoas entram, falam, se quiserem, você grava, sem nomes, sem perguntas, só relatos. Depois cruzamos os dados, ligamos pontos, buscamos padrões. Henrique assentiu, já prevendo a próxima pergunta. E se mais alguém quiser falar? Quanto mais, melhor. Mas o espaço precisa ser verdadeiro, sem ameaças, sem promessas. Apenas um convite à voz. Ela retirou da pasta um croquis de como costumava montar esses espaços em abrigos desativados ou bibliotecas esquecidas. Cadeira confortável, luz quente, isolamento acústico, botão visível de gravação e uma frase acima da porta. Algo que convide, que dê controle à pessoa que entra. Pode ser algo como você decide o que contar, ou aqui ninguém te interrompe. Henrique guardou silêncio por um momento. Depois disse, sala de ouvir. Ninguém julga, ninguém pergunta, só escuta. Sol ergueu o olhar. Um micro gesto de aprovação. Perfeito, curto, seguro, sem promessas falsas. Durante 2 dias, Henrique trabalhou em silêncio. Escolheu um antigo quarto de hóspedes, pintou as paredes em tom bege claro, removeu móveis desnecessários. Mandou instalar uma pequena prateleira com brinquedos de madeira, elementos neutros que quebrassem o peso do ar. No centro, colocou uma poltrona azul marinho, acolchoada, com braços largos. Ao lado, uma mesa pequena com um abajur âmbar e um botão vermelho. O botão ativava um gravador embutido com segurança de dados criptografada. Nada na nuvem, nada que pudesse ser rastreado. Acima da porta, mandou esculpir a frase, sala de ouvir. Ninguém julga, ninguém pergunta, só escuta. No fim do 3º dia, o espaço estava pronto. Ele não convidou Lívia, não sugeriu nada. Mas naquela noite, quando foi fechar as janelas, viu a luz acesa no quarto. A porta estava entreaberta. Lívia estava sentada na poltrona, um dos bebês dormindo em seu colo. O botão vermelho piscava lentamente. Ela não o viu, não parou de falar. Sua voz era baixa, mas nítida. A primeira vez que ouvi o barulho da bolsa dela, pensei que era a tia da vacina. Mas ela não usava jaleco, usava salto. Sempre tinha pressa. Os adultos ficavam diferentes quando ela chegava. Pareciam assustados, mas diziam que era só uma visita. Henrique fechou a porta com cuidado, sem fazer barulho. Na tela do gravador o tempo corria. Era só o começo. Mas para alguém que passou a vida sem ser ouvida, aqueles primeiros minutos eram o som de uma alma sendo libertada. Henrique estava parado diante da escrivaninha do escritório, com os papéis abertos à sua frente. Documentos legais, formulários de requisição, declarações de intenção. A papelada parecia infinita, mas cada linha preenchida carregava o mesmo peso. A tentativa de dar àqueles 4 seres humanos, uma menina de 10 anos e 3 bebês, um novo lugar no mundo. Não era um processo simples, e ele sabia disso. A primeira advogada que consultou disse, com voz neutra e gestos cuidadosos, que os trâmites poderiam ser demorados, que os vínculos afetivos não garantiam direito imediato, que a ausência de documentação oficial sobre os bebês seria um obstáculo. E mais do que tudo, que a guarda definitiva poderia ser questionada caso alguma autoridade exigisse a abertura do caso. Henrique escutou tudo em silêncio, agradeceu e, ao sair do escritório, tomou uma decisão inegociável. Se não pudesse dar garantias institucionais de proteção naquele momento, daria algo tão forte quanto identidade emocional. Naquela noite, sentou-se com Lívia à mesa da cozinha. A luz estava baixa e os bebês dormiam no quarto ao lado.
Ela mexia em um copo de leite com achocolatado, distraída, girando o líquido com a colher em círculos lentos. Lívia, ele começou com voz baixa. Você sabe que oficialmente ainda não somos família. Quer dizer, o que sentimos é real, mas a lei precisa ver isso de um jeito que ela entenda. Ela ergueu os olhos, sem medo, mas com aquele olhar atento de quem escuta além das palavras. E isso é ruim? Henrique sorriu com ternura. Não, não é ruim. Mas significa que precisamos fazer um pedido formal, um processo, um passo para que o mundo lá fora saiba o que aqui dentro já está acontecendo. Lívia ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: eles vão querer levar a gente embora? Henrique balançou a cabeça imediatamente. Não, e eu vou fazer tudo para garantir que isso nunca aconteça. Mas tem algo que posso fazer agora. Um gesto, um símbolo. Ele estendeu um envelope branco. Dentro havia um papel com o brasão de seu cartório particular. Uma proposta de inserção simbólica de sobrenome por vontade própria. Um registro não jurídico, mas emocional, a ser oficializado no momento certo. Eu queria te perguntar se você gostaria de ter meu sobrenome. Vasconcelos. Ela pegou o envelope, segurando com as duas mãos. Olhou para ele, depois para o papel. Isso quer dizer que eu sou sua filha? Quer dizer que você me escolheu e eu te escolhi. E que o que a gente sente tem um nome agora. Ela mordeu o lábio inferior. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Sim, eu quero. Quero ser Lívia Vasconcelos. Henrique estendeu a mão. Ela segurou. E pela primeira vez, ele viu na menina não apenas a coragem de quem sobrevive, mas o desejo de quem quer permanecer. No dia seguinte, Henrique a chamou no quarto dos bebês. Ela estava sentada no chão com os três, cada um em uma manta diferente. Lucas brincava com um chocalho. Gabriel mordia um paninho. E Noah, como sempre, apenas observava o mundo com olhos imensos e silenciosos. Sabe, ele começou, o que fizemos ontem, sobre seu nome, eu pensei que talvez, se você quiser, possa fazer isso por eles também. Lívia o encarou com surpresa. Eu posso? Sim, eles ainda não têm documentos. Nada oficial, mas você já deu um nome a cada um. Só que agora, podemos tornar isso real, uma escolha, como uma certidão de afeto. Ela olhou para os três. Lucas. Porque ele é barulhento e gosta de bater nos brinquedos. Sorriram. Noah, porque ele não chora, mas escuta tudo. Parece que entende até o vento. Henrique assentiu. E Gabriel, porque nasceu com um olhar de anjo, mesmo sujo de fuligem. Henrique pegou 3 folhas, uma para cada bebê. Escreveu os nomes ditados por Lívia, junto do sobrenome Vasconcelos. Lucas Vasconcelos, Noah Vasconcelos, Gabriel Vasconcelos. Ela olhou os papéis e murmurou: agora ninguém mais pode apagar eles. Henrique entendeu a profundidade daquela frase. Os riscos vermelhos que antes marcavam desaparecimentos agora tinham sido substituídos por linhas de tinta azul. Caligrafia firme, traço suave, mas indelével. Ali, sobre a mesa, não estavam apenas nomes, estavam declarações de pertencimento, e ninguém tiraria isso deles. Na manhã em que a rotina parecia enfim consolidada, com os bebês alimentados e adormecidos e Lívia sentada no tapete, reorganizando blocos de madeira, o interfone tocou. Um som seco, insistente. Henrique congelou por um segundo, o pano de prato ainda nas mãos, o vapor da chaleira esquentando o ar da cozinha. Henrique! Chamou Lívia do chão. Tem alguém? Ele caminhou devagar até o aparelho de comunicação. A voz do outro lado era feminina, formal, com a polidez protocolar de quem está habituada a desconfiar de tudo. Bom dia. Aqui é Clara, assistente social do Centro de Referência da Área. Estou visitando algumas residências com cadastro ativo ou em avaliação na região. Podemos conversar um pouco? Henrique demorou 1 segundo além do necessário para responder. Claro, um momento. A ligação se encerrou. Ele virou-se imediatamente para Lívia,
que agora estava de pé, abraçando Noah com um braço e segurando uma das mantas com o outro. Temos uma visita, alguém do governo, uma assistente social. Ela não pode saber sobre os bebês. Vamos dizer que são meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos. Estão comigo por um tempo. Lívia assentiu de imediato. Não havia pânico em seu rosto, mas os olhos entregavam uma tensão antiga, como se parte dela sempre esperasse esse tipo de ameaça. Henrique guardou as mamadeiras, escondeu os documentos com os nomes escolhidos, ajustou os berços improvisados para parecerem camas de hóspedes. Quando a campainha tocou, tudo parecia quase normal. Clara tinha um ar calmo, mas sua presença impunha vigilância. Vestia-se de forma sóbria, calça escura, camisa de algodão azul clara, prancheta nas mãos, cabelo preso com um coque bem alinhado. Sua forma de observar era silenciosa, minuciosa, como se mentalmente catalogasse cada detalhe antes de fazer qualquer anotação. Henrique Vasconcelos perguntou com um leve aceno. Sim, sou eu. Por favor, entre. Ela passou pelo portão devagar, como quem absorve a energia da casa. O olhar percorreu a fachada, os brinquedos no canto do quintal, a porta entreaberta. Dentro, sentou-se na poltrona mais próxima da janela, abrindo a pasta com o barulho abafado do fecho metálico. Estamos revisitando casos antigos de solicitação de tutelas temporárias, apoio familiar e registros irregulares de menores. É rotina. A casa foi sinalizada por movimentação atípica nos últimos meses. Henrique assentiu lentamente. Tenho 3 sobrinhos comigo. Meus irmãos estão em viagem internacional e pediram ajuda por um tempo. Eles são irmãos entre si? São. Um deles é mais novo. Os outros 2 são gêmeos. Tenho feito o que posso para manter a rotina deles estável. Clara anotou calmamente. E onde estão agora? Henrique estava prestes a responder quando Lívia surgiu no corredor com Lucas no colo e Gabriel agarrado à barra de sua camiseta. Ela parecia natural, como se tivesse ensaiado a vida toda aquele momento. Oi, tio. O Noah tá dormindo. O Lucas acordou com fome. Henrique sorriu. Obrigado, Lívia. Esta é minha sobrinha. Está me ajudando bastante. Clara observou a menina com curiosidade. Você gosta de cuidar dos seus irmãos? Lívia ergueu o queixo, firme. Gosto. Eles me escutam e eu conheço o jeito de cada um. Sei quando o Noah tá com frio, mesmo se ele não chora. E o Lucas, ele gosta de ficar com a chupeta virada para o lado. Se não for assim, ele não dorme. Clara anotou algo rapidamente. Você é muito observadora e madura. A gente aprende rápido quando precisa. A frase pairou no ar com um peso inesperado. Clara ergueu os olhos por um instante, como se tivesse captado algo entre as entrelinhas. Mas não questionou. A visita se prolongou por mais de 40 minutos. Clara pediu para ver os quartos, inspecionou a cozinha, elogiou a organização dos medicamentos e a segurança dos espaços infantis. Fez perguntas genéricas sobre vacinas, alergias e alimentação. Henrique respondeu com dados plausíveis, omitindo apenas o que precisava ser omitido. Em momento algum, Clara demonstrou hostilidade, mas a tensão crescia no silêncio. Era o tipo de ameaça que não se mostra com gritos, se apresenta com canetas e carimbos. Antes de sair, Clara parou na porta e olhou para Lívia, que agora balançava Gabriel no colo perto da janela. Você tem sorte de ter uma família assim. Lívia não respondeu com palavras. Apenas sorriu, e por um breve segundo pareceu verdadeiramente serena. Henrique acompanhou Clara até o portão. Ela estendeu a mão. Tudo parece em ordem, Sr. Vasconcelos, mas faremos uma nova visita em breve. Pode ser com outro técnico. Agradecemos pela colaboração. Estarei aqui. Obrigado. Quando a assistente social desapareceu na esquina, Henrique permaneceu parado por alguns segundos. Depois, fechou o portão com firmeza e entrou em casa com passos cuidadosos. Lívia o esperava na cozinha. Foi bem? Henrique assentiu. Melhor do que eu esperava. E você...
Foi incrível. Ela encolheu os ombros. Só falei o que é verdade. Henrique sentou-se à mesa. Passou a mão nos cabelos, pensativo. Mas agora sabemos que estamos no radar. Vamos ter que reforçar tudo. Nenhum erro, nenhuma distração. Lívia balançou a cabeça. A gente já vive assim. Só que agora tem nome e sobrenome. Henrique sorriu. É verdade. E enquanto eu puder, esse nome vai proteger vocês. Naquele dia, não houve alívio, mas houve certeza. A linha entre segurança e exposição era tênue, e eles estavam dançando sobre ela todos os dias. O silêncio daquela tarde era diferente. Não era o tipo que carregava tensão, como nas primeiras semanas após a chegada de Lívia e dos bebês. Era outro tipo de silêncio, o que precede uma ideia que muda tudo. Lívia estava sentada no chão do corredor, com Noah deitado no colo. A luz filtrava pelas frestas da persiana, desenhando sombras nas paredes. Henrique passou com uma cesta de roupas e parou ao vê-la ali, tão quieta. Ele dormiu? Perguntou baixinho. Ela fez que sim com a cabeça, sem tirar os olhos do bebê. Ele não gosta de escuro, nem de barulho, mas se fica claro demais, ele se assusta também. Então deixei a luz assim, meio a meio. Henrique sorriu. A sensibilidade dela era algo que, a cada dia, surpreendia. Você é boa nisso, de entender coisas que ninguém explica. Lívia olhou para ele. Sabe por que eu entendi isso dele? Por quê? Porque eu também ficava assim, não gostava de muito barulho, mas se ficasse tudo em silêncio, parecia que alguma coisa ia acontecer. Um tapa, uma porta batendo, alguém sumindo. Henrique se ajoelhou ao lado dela, colocando a cesta no chão. E agora? Ela respirou fundo. Agora o silêncio aqui não assusta tanto. Houve uma pausa. E então, sem olhar diretamente para ele, ela disse: Tio, lembra da sala que a gente montou? Aquela do botão vermelho? A sala de ouvir? Sim, aquilo me ajudou muito a falar, a entender. E eu pensei, tem mais gente como eu, não tem? Henrique ficou quieto por um instante. Depois respondeu, tem, muita. Então, e se a gente abrisse a sala de verdade? Não só para mim, mas para outras crianças. Outras pessoas que carregam coisa demais na cabeça e ninguém escuta. Um lugar só para isso. Sem perguntas, sem papel, só ouvir. Henrique não respondeu de imediato. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo, profundamente humana. Você acha que elas viriam? Se a gente não o obrigar? Talvez sim. Quem quiser, quem precisar, igual eu precisei. Durante os dias seguintes, os dois trabalharam juntos em silêncio, quase como se estivessem cuidando de um ritual. Henrique escolheu um dos cômodos no fundo da casa, antes usado como depósito, e o esvaziou completamente. Limpou, lixou as paredes e pintou em tons pastel. Lívia cuidou dos detalhes, almofadas coloridas, tapetes macios, cortinas leves. Colocou desenhos nas paredes feitos por ela com frases como "Você importa" e "Seu silêncio também é uma resposta". Instalaram uma pequena mesa com folhas em branco, lápis de cor e canetinhas. Um gravador foi posicionado de forma discreta, com um único botão vermelho à vista. O mesmo conceito da primeira sala, mas agora com um toque ainda mais acolhedor. Acima da porta, Henrique pendurou uma placa artesanal. Sala de escuta. Aqui você pode falar, ou apenas estar. Não houve anúncios nem publicações. Apenas sussurros entre vizinhos, olhares entre crianças e uma caixa colocada no portão da casa com um cartaz escrito à mão. Se quiser contar algo, deixe aqui. Não precisa de nome. A primeira carta chegou no quarto dia. Era escrita com letra trêmula, num papel de caderno dobrado 4 vezes. Eu sonhei com meu irmão ontem. Ele sumiu depois que a mulher da pulseira dourada veio. Disseram que ele foi adotado, mas eu vi quando colocaram ele num carro sem cadeirinha, chorando. Eu tinha 6 anos, agora tenho 11. Nunca esqueci. Obrigada por deixar a gente falar sem ser ridículo.
Henrique mostrou a carta a Lívia sem dizer nada. Ela leu com calma. Depois olhou para ele com os olhos marejados. Tinha mais gente no porão. Eu sabia. No dia seguinte, chegaram 2 mensagens. No outro, 4. Algumas eram relatos curtos, com frases como "eu vi" ou "tinha um porão com armário". Outras mais detalhadas. Descrições de pessoas, datas, cheiros, horários. Uma menina escreveu: "Meu nome não importa. O que importa é que a mulher que dizia que ia me adotar me devolveu depois de 3 dias. Disseram que eu era difícil." Henrique lia cada bilhete como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E Lívia, agora com um caderno só dela, anotava nomes, datas, pistas. Criaram um sistema de codificação simples para proteger as identidades. E tudo era arquivado com segurança, sem digitalizar nada. A casa, antes refúgio de um homem em luto e uma menina ferida, tornara-se algo mais. Um farol, uma escuta viva, um abrigo invisível. Naquela noite, Henrique preparava o jantar quando ouviu a campainha tocar. Lívia correu até o portão e encontrou uma sacola pendurada no gancho lateral. Dentro, um envelope azul claro com a mensagem: "Vocês ouviram minha filha sem saber. Agora quero agradecer. Assinado M." Lívia segurou a carta por um tempo, depois disse: "Tio, isso não é só para mim. É para todos nós. A dor da gente virou um lugar onde outros podem respirar." Henrique a olhou, com orgulho e com reverência. "Você fez isso com coragem, com escuta." E pela primeira vez desde a perda da esposa, ele sentiu que o vazio dentro de si não doía mais. Era só espaço. Espaço onde algo novo finalmente crescia. A casa, até então refúgio silencioso, começou o dia com um estranho zumbido de inquietação. Henrique percebia isso nos gestos sutis. Lívia dobrando as mantas com mais rigidez, o choro de Gabriel mais demorado, o som de passos ecoando mais alto do que o habitual no assoalho encerado. Nada concreto, mas como uma mudança no vento antes da tempestade. Na noite anterior, Henrique recebera uma ligação breve. Número desconhecido. Voz masculina, sem se identificar. Disse apenas: "O que vocês têm vazou. Alguém abriu a boca. Proteja a menina. Eles sabem que você não é só um milionário triste." E desligou. Desde então, o peso do alerta pairava como uma nuvem carregada sobre cada gesto. Henrique ainda preparava o café quando o interfone tocou. 2 vezes, rápidas, seguidas por um silêncio que não era comum. Pegou o controle, apertou o botão. "Alô?" A resposta veio com tom animado demais para o horário. "Bom dia, senhor Henrique Vasconcelos. Aqui é Marcos, jornalista do Diário da Cidade. Estou cobrindo uma matéria especial sobre responsabilidade social e denúncias de irregularidades em instituições infantis. Queria saber se podemos conversar brevemente." Estou na porta. O sangue de Henrique gelou. O interfone registrava a imagem de um homem alto, bem vestido, cabelo milimetricamente arrumado, segurando uma prancheta debaixo do braço e um sorriso de quem já sabe demais. Henrique respondeu seco: "Agora não é um bom momento." Entendo, mas sei que o senhor tem envolvimento em causas infantis. Estamos com alguns relatos bastante sensíveis e seria ótimo ouvir seu lado." Henrique não respondeu. Desligou. Virou-se imediatamente e chamou por Lívia com a voz firme, mas controlada. "Preciso que você leve os meninos para o quarto da lavanderia. Tranque a porta. Não abra para ninguém, a não ser que eu diga." Lívia não hesitou. Puxou rapidamente uma manta, colocou Lucas no colo, carregou Noah junto e chamou Gabriel com um estalar de dedos. Como se os 3 já soubessem que havia algo errado. "O que aconteceu?" perguntou em voz baixa enquanto se afastava. "Um jornalista está do lado de fora." "Mas pode não ser só um jornalista. Vai, rápido." Ela sumiu pelo corredor com uma precisão quase militar.
Henrique então vestiu uma camisa, ajeitou os cabelos, respirou fundo e abriu o portão. O homem sorriu ao vê-lo. Senhor Vasconcelos, que bom encontrá-lo em casa. Como disse, não é um bom momento. Marcos estendeu a mão com um cartão profissional. Só alguns minutos. Recebemos relatos anônimos sobre movimentações incomuns em propriedades privadas ligadas a iniciativas de acolhimento alternativo. O senhor já foi citado em outras ações de caridade. Achei que poderia esclarecer. Henrique pegou o cartão sem olhar para ele. O que exatamente foi dito? Que há crianças abrigadas aqui, não registradas, e que o senhor tem feito movimentações silenciosas com advogados e ativistas. Henrique manteve o rosto neutro. Isso é especulação. Moro sozinho. Não pareceu, segundo nossos registros. Henrique cruzou os braços, encarando-o nos olhos. O senhor está sugerindo que eu estou cometendo algum crime? Estou sugerindo que o público tem direito de saber, principalmente se envolve menores de idade, com ou sem papéis. Henrique respirou fundo. Tenho sobrinhos. 3 deles. Os pais estão viajando. Me pediram ajuda temporária. Não há mistério. Posso vê-los? Henrique deu um passo à frente, invadindo sutilmente o espaço pessoal do repórter. Só se trouxer uma ordem judicial, e enquanto isso não acontecer, está em violação de privacidade. Pode ir. Marcos hesitou. O sorriso vacilou. Tudo bem. Só estamos fazendo nosso trabalho. Se tiver algo a esconder, bom, isso vai aparecer cedo ou tarde. Henrique manteve-se imóvel. O homem recuou, devolvendo o cartão com os olhos, e se afastou. De volta à casa, Henrique trancou a porta, baixou as persianas e só então chamou Lívia. Ela saiu com os bebês nos braços, ofegante, mas calma. Ele entrou? Não, mas ele sabe. Alguém contou, alguém com acesso à investigação, talvez alguém da rede, talvez alguém que não gosta do que estamos fazendo. Lívia olhou para os bebês. E agora? Henrique passou a mão nos cabelos. Agora a gente fecha todas as brechas, redobra a segurança e avisa a Sol. Naquela noite, Henrique reinstalou câmeras, ativou alertas silenciosos e comprou um novo telefone apenas para emergências. Sol respondeu sua mensagem com uma palavra: cuide. E depois mas não recue. 2 dias depois, apareceu um novo bilhete na caixa de correio. Sem remetente. Eles estão de olho. Não confiem em ninguém com crachá. Henrique mostrou a Lívia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem é oficial pode ser inimigo. Henrique sentiu o coração bater mais rápido. E ainda assim, a gente continua? Lívia olhou para os 3 bebês que brincavam no tapete da sala. A gente continua, porque agora a gente já é mais do que medo. A gente é casa. O envelope chegou numa manhã fria, quando os bebês ainda dormiam e o vapor do café subia lento pela cozinha. Henrique o encontrou pendurado no portão, envolto por um elástico velho. O papel era firme, a caligrafia no remetente, inexistente. Nenhuma assinatura, nenhuma pista. Dentro, um único papel, uma imagem escaneada em preto e branco de uma página antiga. O conteúdo era perturbador. Uma tabela manuscrita com nomes, idades, observações. E como no caderno de Lívia, certos nomes estavam riscados com linhas vermelhas diagonais. Outros, anotados com uma letra mais firme, acompanhados de palavras como realocado, não retornou, ou simplesmente, no rodapé, em tinta azul desbotada, uma anotação. Este é de Juiz de Fora. Existem mais, eles seguem um padrão. Henrique ligou para Sol naquele mesmo dia. Encontraram-se no café habitual, discretos, cada um chegando em horários diferentes. Ela chegou com uma pasta cinza, olhos cansados. Você já viu isso antes? Perguntou ele, colocando a imagem sobre a mesa. Sol assentiu, puxando de sua bolsa 3 documentos semelhantes. Recebemos registros de outras cidades. O mais antigo data de 2009. Há nomes repetidos, idades que coincidem,
padrões em certas anotações. Nada concreto o bastante para uma acusação, mas suficientemente semelhante para indicar uma prática sistemática. Henrique passou os olhos pelos papéis. Os cadernos de São Luís, Curitiba e Salvador continham colunas idênticas: nome, idade, observações finais. Em comum, sempre havia nomes abruptamente interrompidos com riscos ou sinais gráficos que denotavam alguma movimentação suspeita. As palavras mudam, mas o significado é o mesmo, disse Sol quase num sussurro. Remanejado, transferido, encaminhado para a adoção emergencial, internado. Termos neutros, mas as crianças nunca mais apareciam em nenhum outro registro. Henrique se recostou, respirando devagar. Então não era só com a Lívia. Não, ela é uma entre dezenas, talvez centenas. Só não sabemos quantos, porque a maior parte disso nunca chegou a existir em sistemas oficiais. E o que fazemos agora? Sol olhou diretamente para ele. A gente constrói um arquivo, invisível, um que só nós conhecemos, um que junte todos esses cadernos, escaneie cada página, catalogue cada nome. Vamos montar uma base física, fora da rede comum. E quando tivermos o suficiente, veremos quem ousa negar. Henrique assentiu. Eu posso guardar aqui. Tenho servidores antigos, protegidos. Ninguém entra, ninguém mexe. Já esperava que dissesse isso. Ela sorriu rápida pela primeira vez naquele dia. Nas semanas seguintes, o porão da casa de Henrique se tornou outro mundo. Em vez de ferramentas e caixas, ali agora havia computadores, uma mesa de digitalização, torres de arquivos físicos e um sistema de codificação rudimentar, desenvolvido por um dos técnicos de confiança de Sol, que rotulava cada caderno por cidade, data e tipo de anotação encontrada. As primeiras digitalizações revelaram mais do que esperavam. Padrões de desaparecimento em série, páginas arrancadas com frequência em determinados períodos e anotações complementares em letras diferentes, como se alguém tivesse voltado depois para finalizar uma história inacabada. Em uma das páginas, Henrique leu algo que o fez gelar. Menina de 7, devolvida. Era uma palavra simples, mas dita em referência a uma criança, carregava um horror silencioso. Lívia percebeu que algo estava acontecendo. Henrique, cada vez mais presente fisicamente, parecia emocionalmente mais distante. Certa noite, foi até o porão carregando uma xícara de chá. Posso ver? Henrique hesitou, mas depois assentiu. Mostrou a ela o mapa que penduraram na parede, com marcações por estado. Mostrou as listas e, por fim, o arquivo que continha o escaneamento do caderno dela, agora digitalizado, preservado e protegido com senha. A gente vai contar a história de cada um? Perguntou ela quase num sussurro. Vamos. Mesmo que ninguém peça, mesmo que ninguém queira ouvir. Ela apontou para um ponto vermelho no mapa. Ali, tinha um menino que dormia no colchão ao lado do meu. Um dia sumiu. Disseram que foi adotado, mas não tinha sacola, nem mala, e ninguém veio buscar. Henrique olhou para o ponto. Vamos descobrir o nome dele e vamos escrever, mesmo que seja só para lembrar que ele existiu. Numa manhã chuvosa, Henrique recebeu outra mensagem, desta vez enviada por um contato remoto de Sol. Uma foto simples. A imagem de outro caderno, desta vez em uma cidade do interior de Minas. A mesma estrutura, os mesmos cortes e uma legenda curta. Este ainda está em uso. Não denunciem agora, estou vigiando. Henrique imprimiu a imagem. Colou no mural acima da mesa. Lívia viu no dia seguinte. Eles ainda estão fazendo isso? Henrique respirou fundo. Estão. Ela não disse nada, mas ficou ali. Longo tempo, só olhando. Na semana seguinte, chegaram 3 bilhetes na caixa da sala de escuta. Todos anônimos. Todos falavam de irmãos, primos, amigos que foram levados e nunca voltaram. Um deles, de uma caligrafia pequena e firme, dizia: se meu irmão ainda estiver vivo, por favor, escrevam o nome dele em algum lugar. Eu nunca pude fazer isso.
Lívia leu. Dobrou o papel. Guardou numa caixa de madeira ao lado da porta. Vamos escrever. Todos eles. Nem que seja só aqui. Henrique colocou a mão no ombro dela. Aqui já é muito mais do que em qualquer outro lugar. O céu da manhã estava espesso, um cinza quase metálico, como se a cidade tivesse prendido a respiração. Henrique sentia isso no corpo, aquele tipo de tensão que não avisa, apenas se instala. Estava à beira de terminar o café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu. Henrique, disse uma voz grave, quase familiar. Ainda lembra de mim? Silêncio por um segundo. Diga quem é. Alguém que já te viu fazer escolhas difíceis. Preciso falar com você, pessoalmente. Henrique ficou em silêncio. É sobre o que você anda investigando. Não por mim, por você. Está indo fundo demais. Não costumo recuar por aviso vago. Não é um aviso. É uma cortesia. Rua das Laranjeiras, naquele café pequeno de esquina. Em 1 hora. Traga só o silêncio. A ligação terminou. E o café de Henrique esfriou na caneca, intocado. O lugar não havia mudado. Um espaço estreito, com chão de ladrilho preto e branco, cheiro de pão na chapa e jornal velho. O homem já o esperava em uma mesa nos fundos, rosto meio oculto por uma coluna, como quem se habituou ao anonimato. Henrique, disse acenando com 2 dedos, ainda direto ao ponto, ainda prefiro saber com quem estou lidando. Alguém que já esteve no topo e viu o que tem por trás das cortinas. O silêncio entre eles durou alguns segundos. O homem, elegante, sem exagero, colocou o celular de lado e se inclinou. Você está mexendo num terreno movediço. E muita gente importante está desconfortável. Discretamente, mas desconfortável. Que gente? Gente que financia, que protege, que se beneficia e que prefere arquivos fechados, não escancarados. Henrique não respondeu. O homem continuou. Até agora você foi sutil, elegante, mas passou a linha quando começou a cruzar informações entre cidades e, principalmente, quando começou a codificar nomes. Eles viram. Alguém repassou. Então há um vazamento? Há olhos em todo canto. Não se engane. Henrique cruzou os braços. E você veio aqui me ameaçar? Vim te oferecer tempo para parar, para apagar os rastros, para esquecer. Henrique se inclinou. E se eu não parar? O homem encarou-o com serenidade. Então que esteja pronto para jogar o jogo como ele é jogado, porque eles vão parar de serem discretos. Henrique se levantou lentamente, jogou algumas moedas sobre a mesa e disse antes de sair, já joguei esse jogo antes, e eu não estou sozinho. Ao chegar em casa, Henrique notou uma sombra de inquietação nos olhos de Lívia. Ela estava sentada no corredor com Gabriel no colo, desenhando no chão com giz. Oi, tio. Foi tudo bem? Foi esclarecedor. Era sobre os nomes riscados? Henrique parou por um instante. Sentou-se ao lado dela. Era sobre o que acontece quando a gente decide não fingir que não viu. Ela ficou em silêncio. Depois disse, a gente vai continuar? Henrique sorriu. Agora mais do que nunca. Só que com cuidado. Inteligência, sem abrir a guarda. Na mesma noite, Henrique ligou para Sol. Relatou cada detalhe do encontro, inclusive a frase sobre os cruzamentos de dados. Ela não pareceu surpresa. Estamos incomodando, disse. Isso é bom. Significa que estamos chegando perto. Mas eles sabem dos cadernos. Sabem, mas não têm acesso. Nosso sistema está isolado. Ainda assim, precisamos reforçar. Nas semanas seguintes, os protocolos foram redobrados. Trocaram todas as senhas. Reconfiguraram servidores. Dividiram os arquivos mais sensíveis em fragmentos criptografados. Sol acionou um programador anônimo que criou um sistema offline de monitoramento. E Henrique reforçou a estrutura física, fechaduras reforçadas, rotinas de vigilância, rota de fuga. Nenhum passo foi deixado ao acaso. Lívia também foi treinada. Não como um adulto,
mas como alguém que sabia demais para ser tratada como criança. Aprendeu onde esconder documentos, como responder a estranhos. E o mais importante, como identificar o silêncio errado. Certa tarde, Henrique a encontrou no quarto da sala de escuta, reorganizando os papéis da caixa de bilhetes. Por que está mexendo nisso agora? Porque eu sonhei com a menina do colar quebrado. Ela disse que tinha deixado um bilhete, e eu queria ver se estava aqui. Henrique se aproximou. Havia dezenas de papéis ali, todos reais, todos deixados por alguém que um dia confiou que seria ouvido. Sabe que pode estar correndo perigo, né? Sei, mas não é mais como antes. Antes a gente só corria, agora a gente corre, sabendo para onde. Henrique sentou-se ao lado dela. Ficaram os dois ali, sem falar, até que ela apontou para um papel. Achei! Foi esse aqui, olha o desenho do colar. Henrique viu, um traço simples, circular, com uma pedrinha no meio, sem texto, só o desenho. Ela existiu, disse ele, e agora alguém vai saber disso. Na semana seguinte, mais 3 voluntários se juntaram à rede silenciosa. 2 ex-funcionários de abrigos, uma ex-cozinheira. Todos com histórias, todos com fragmentos, todos dispostos a reconstruir o que o sistema tentou apagar. Henrique reuniu todos num só pensamento, escrito em seu caderno pessoal. Quando o coração decide, a mente aprende a resistir. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do antigo quarto de hóspedes, agora transformado em um espaço de acolhimento. O ambiente, antes silencioso, ganhava vida com vozes sussurradas, risos contidos e o som suave de brinquedos sendo manuseados. O quarto da escuta havia se tornado mais do que um local físico. Era um refúgio para histórias não contadas e sentimentos reprimidos. Henrique observava com atenção. Cada detalhe do espaço havia sido cuidadosamente pensado. Almofadas coloridas espalhadas pelo chão, estantes com livros infantis, desenhos nas paredes feitos por crianças que haviam passado por ali. Um ambiente que convidava à confiança e ao compartilhamento. Lívia, mesmo tão jovem, assumira um papel central nesse novo cenário. Com uma sensibilidade aguçada, ela sabia quando uma criança precisava de um olhar acolhedor ou de um silêncio respeitoso. Sua presença transmitia segurança e sua empatia natural fazia com que outras crianças se sentissem à vontade para compartilhar suas histórias. As mensagens anônimas continuavam a chegar. Bilhetes deixados discretamente no portão, envelopes escorregados por debaixo da porta. Cada relato era lido com atenção, catalogado e, quando possível, respondido com palavras de conforto e orientação. Henrique e Sol, a advogada ativista, trabalhavam juntos para encaminhar os casos mais urgentes às autoridades competentes, sempre com cautela para proteger a identidade das crianças envolvidas. Enquanto isso, os bebês cresciam. Lucas, Noah e Gabriel começavam a dar seus primeiros passos, explorando o mundo ao seu redor com curiosidade e entusiasmo. Seus risos enchiam a casa, trazendo uma leveza necessária em meio às histórias pesadas que ali eram compartilhadas. Henrique sentia-se dividido. Por um lado, a alegria de ver os pequenos se desenvolvendo. Por outro, a responsabilidade crescente de manter o espaço seguro e funcional. Sabia que cada decisão precisava ser tomada com cuidado, considerando as possíveis consequências. As noites eram dedicadas à organização dos relatos recebidos. Henrique e Sol revisavam cada história, buscando padrões e conexões que pudessem indicar a existência de redes maiores de adoções ilegais. A base de dados invisível que haviam criado tornava-se cada vez mais robusta, uma ferramenta essencial na luta por justiça. Lívia, por sua vez, dedicava-se a atividades lúdicas com as crianças que passavam pelo quarto da escuta. Utilizava desenhos, jogos e histórias para ajudá-las a expressar seus sentimentos.
Inspirada por iniciativas como as do Instituto Fazendo História, ela incentivava as crianças a criarem álbuns com suas memórias, fortalecendo sua identidade e autoestima. A comunidade ao redor começava a perceber mudanças. Embora o espaço funcionasse de forma discreta, o impacto positivo era evidente. Famílias se sentiam mais apoiadas e crianças encontravam um lugar onde suas vozes eram ouvidas e respeitadas. Henrique sabia que o caminho à frente seria desafiador. As ameaças ainda existiam e a rede de adoções ilegais continuava ativa. No entanto, cada história compartilhada, cada criança acolhida, representava um passo na direção certa. O quarto da escuta tornara-se um legado, um símbolo de resistência, empatia e esperança. E, acima de tudo, um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, é possível construir um mundo onde todas as crianças sejam ouvidas e protegidas. O entardecer tingia o céu com tons alaranjados e a casa estava envolta em uma quietude serena. Henrique observava os bebês brincando no tapete da sala, seus risos preenchendo o ambiente com uma alegria contagiante. Lívia, sentada próxima à janela, segurava um envelope envelhecido nas mãos. "Tio Henrique", chamou ela suavemente. "Lembra daquela carta que escrevi para mim mesma quando tudo começou?" Henrique assentiu, seus olhos encontrando os dela com ternura. "Acho que chegou a hora de lê-la." Lívia abriu o envelope com cuidado, retirando uma folha dobrada. Sua caligrafia infantil preenchia o papel, cada letra carregando a emoção de uma época difícil. Ela respirou fundo e começou a ler em voz alta. "Querida eu, sei que está com medo. Sei que tudo parece escuro e sem saída. Mas quero que saiba que você é forte, que vai encontrar pessoas boas, que vai construir um lar onde antes havia apenas solidão. Você vai sorrir de novo, vai amar e ser amada, e um dia vai ajudar outras crianças a encontrarem o caminho. Com amor, você mesma." As palavras pairaram no ar, tocando profundamente Henrique, que sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, o som da campainha quebrou o silêncio. Lívia levantou-se e caminhou até a porta. Ao abri-la, deparou-se com uma menina de olhos grandes e expressão assustada, segurando uma mochila surrada. "Oi", disse a menina, quase num sussurro. "Me disseram que aqui é um lugar seguro." Lívia sorriu gentilmente, estendendo a mão. "É sim, entra, por favor." Henrique observava de longe, o coração preenchido por uma paz profunda. A menina entrou, seus passos hesitantes ganhando confiança ao sentir o acolhimento do ambiente. Lívia conduziu-a até o quarto da escuta, onde brinquedos e livros aguardavam. Enquanto a porta se fechava suavemente, Henrique refletia sobre a jornada que haviam percorrido. Das sombras do passado, haviam construído um espaço de luz e esperança. A menina não pediu ajuda, só queria ser ouvida, e foi. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários, adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!